Hoje é o dia de eu contar pra vocês mais umas histórias sombrias do Reddit. Experiências completamente assustadoras que as pessoas passaram e fizeram o favor de compartilhar na internet. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. E essa é a Lila. É oficial, gente, o Reddit do Medo virou um quadro aqui do Cibele na Terra do Medo, porque vocês gostaram muito e, atendendo a pedidos, a gente trouxe histórias mais assustadoras ainda. Dessa vez eu trouxe história de 2 subreddits, um deles é o Creepy Encounters, que foi o que eu trouxe no último vídeo, e o outro é Ghost Stories. Sim, vamos trazer histórias sobrenaturais e supostamente reais. Bom dia! Mas antes de começar, já confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal, porque, gente, é muito importante que você esteja. Toda terça e quinta a gente traz vídeo aqui e todo sábado tem podcast. Então já ativa o sininho também pra já ficar completinho. E deixa o like porque ajuda muito a gente. Vocês estão preparados? Então vamos para a primeira história, que se chama A Minha Irmã Viu a Morte. Isso que aconteceu foi há mais ou menos 5 anos. Eu tava morando na casa da minha mãe durante um tempo, até eu conseguir estabilidade financeira. E essa noite foi como qualquer outra. Eu tava desmaiada no sofá, dormi cedo, com a TV ligada, porque eu gosto do barulho. E a minha irmã tava acordada, ela tava andando pela casa, foi na cozinha pra ver se tinha alguma coisa pra comer, porque ela é uma pessoa noturna, então ela tava acordada mesmo. Só que, quando ela tava na cozinha, pegando o que comer, ela olhou na direção que eu tava dormindo. E ela disse que viu uma sombra, uma criatura escura, sólida, que tava em cima de mim. Ela me disse que na hora ela ficou completamente congelada. Quem não ficaria? Eu ficaria super. E ela ficou olhando pra aquela massa escura que tinha altura, gente, que chegava até o teto. A minha mãe, ela sempre teve vários problemas de saúde que foram piorando com o passar dos anos. Mas nessa noite especificamente, a pressão dela estava muito alta, o batimento cardíaco dela também estava muito alto, mais do que o normal. Pra vocês terem uma ideia, ela estava muito lenta, assim, muito lerdona, ela não estava tendo noção das coisas, estava muito fraca, e ela não conseguia nem segurar um prato de comida. Aí ali por volta de 3 horas da manhã, o namorado dela viu o estado que ela tava e falou assim: não, querida, a gente vai agora no hospital, porque a minha mãe queria esperar até de manhã pra ir. E o namorado dela insistiu pra eles irem àquela hora. Aí é muito louco, porque ela chegou lá, ela já foi internada logo de cara, e os médicos começaram a fazer tudo pra estabilizar a situação dela. Só que depois, quando já tava tudo mais calmo, assim, os médicos falaram que ela deu sorte de ter ido àquela hora, porque se ela esperasse de manhã igual ela queria, já era, ela provavelmente teria morrido. Aí, de primeira, quando a minha irmã viu aquela figura escura, ela pensou que a figura tava direcionada a mim, porque tava em cima de mim e tal. Só que não! Estava direcionada à minha mãe. Isso porque essa figura apareceu exatamente embaixo de onde a minha mãe dormia. E apareceu um pouco antes da minha mãe quase morrer. Ou seja, a minha irmã viu a morte. Aí algumas pessoas falam que quando você vê a morte, você já pode se preparar que vai ser esse o seu emprego depois que você morrer. E, gente, a minha irmã tá mais do que animada pra desempenhar esse papel, tá? Chegou aquele momento que eu quero a opinião de vocês, porque essa foi a história. O Vitor achou essa história muito legal. Eu fiquei assim... Que bom! Ela viu a morte, tudo bom. Aí eu quero saber de vocês o que vocês acham. Era realmente a morte ou era só uma sombra porque afinal era quase 3 horas da manhã, né, gente? Sombras de noite. Agora vamos para a segunda história, que se chama Eu e minha irmã fomos perseguidas por um homem misterioso. Deixa um like aqui embaixo, deixa? Eu e a minha irmã mais velha, a gente costumava andar por aí porque a minha mãe ficava muito tempo fora. Ela trabalhava demais, então acabava que ela não tinha tanto tempo assim para ficar com a gente. E a gente morava mais ou menos 2 minutos andando da nossa antiga escola. E nessa antiga escola era meio que um point, assim, porque tinha 2 playgrounds, então as crianças sempre iam pra lá pra brincar depois da aula. Aí nessa rua tem um monte de restaurante fast food, e a gente ficou com muita vontade de comer Burger King, inclusive fiquei agora com vontade novamente. Aí a gente foi, comeu, só que quando a gente terminou de lanchar, a gente não tava com muita vontade de voltar pra casa. Aí já era por volta de 7 horas da noite e a gente decidiu ir nessa escola pra gente ficar lá matando um tempo, porque a gente sabia que não ia ter ninguém lá. Aí a gente chegou no parque e a gente decidiu sentar no escorregador pra ficar conversando, batendo papo e tal. Só que começou a escurecer muito rápido. E a gente teve uma ideia brilhante. Que no caso era brincar de pique-esconde. Por quê? Que nem eu falei, lá tem 2 playgrounds, né? E a gente pensou assim, vai ser muito complicado da gente se achar no escuro e com 2 parquinhos. Aí a gente tava ali se divertindo, jogamos algumas partidas. Aí chegou numa vez minha de contar, aí eu contava tampando o ouvido pra ficar mais difícil, porque
se ela fizesse algum barulho, era fácil de eu encontrar ela, porque talvez eu podia escutar de onde que ela tava indo. Só que aí me terminei de contar, eu ouvi um barulho do portão do prédio batendo muito forte. Aí nesse momento eu olhei e eu vi que tinha um cara abrindo a lixeira e batendo na lixeira. Como sou só um pouquinho, quase nada paranoica, eu me escondi e fiquei ali observando pra ver o que esse cara ia fazer. Gente, eu não fazia ideia de onde que a minha irmã tava. Não sabia. Ela já tinha se escondido, mas naquele momento eu tinha preocupações maiores, que no caso era aquele homem mesmo. Aí eu continuei observando. Ele parou de mexer na lixeira, aí ele ficou quieto, de repente ele começou a falar com ele mesmo. Começou a simplesmente conversar com ele mesmo. Eu achei muito esquisito. Mas aí eu comecei a passar o olho, assim, procurando a minha irmã. Aí eu comecei a chamar por ela, assim, mais baixo, né, pro homem não me escutar. Só que ela simplesmente não me respondia. Aí o que eu ia fazer? Fiquei lá, parada, vendo o homem, simplesmente falando um monte de coisa. Eu também não tava entendendo o que ele tava falando, porque tava muito longe, ele tava falando baixo até. Aí eu tava lá, com si trancado, quando eu ouço meu nome. Aí era minha irmã me chamando. Olhei pro lado, ela tava no outro parquinho, e ela fez sinal assim, vem. Fui eu, assim, sorrateira, até que a gente chegou numa parte mais iluminada e a gente ficou mais tranquila. Só que aí, quando a gente tava saindo, a gente passou pelo estacionamento. Aí a gente viu o carro do segurança parado lá. Então a gente começou a rir, falou assim, que loucas. A gente tava achando que era alguém querendo raptar a gente, era só o segurança. Daí a gente tava andando feliz e saltitante pela rua principal, indo pra casa. Quando eu senti um negócio muito estranho, eu não me pergunte o que é, eu não sei explicar. E eu olhei pra trás. Quando olhei pra trás... Viu a Lila. Vi a Lilinha! Não, e não era a Lila. Era aquele mesmo cara seguindo a gente. Aí minha irmã viu que eu olhei, ela olhou também. Quando eu olhei pra cara dela, vocês tinham que ver o medo que tava na cara dela. Ela tava apavorada. Eu também tava. Nesse ponto, a gente já tava muito perto de casa. Então a gente pensou, se a gente quiser, a gente consegue dar uma corrida e entrar dentro de casa. Só que a minha mãe não estava em casa, porque ela estava trabalhando, então éramos nós duas sozinhas. E a gente ficou com muito medo dele saber onde que a gente morava, porque, gente, se ele seguiu a gente, ele vai saber onde que a gente mora ainda por cima? Aí começou eu e minha irmã a andar rapidinho. Aí quando a gente começou a andar rapidinho, olhando pra trás, o homem tava andando atrás da gente rapidinho também. A gente acelerou o passo, ele acelerou também. Foi nesse momento que a gente meteu o pé, começou a correr, dar voltas, e aí a gente entrou na nossa garagem e ficamos olhando atrás de um arbusto durante um tempo pra ver se ele não tava ali nas redondezas. Felizmente, a gente conseguiu despistar ele, porque a gente entrou num caminho completamente escuro, então ele não conseguia ver a gente direito. E quando a gente estava escondido, a gente ficou ainda parada durante um tempinho, pra ver se ele não tava ali mesmo. Olha, eu não sei de verdade o que teria acontecido se ele tivesse conseguido alcançar a gente. Mas eu também não quero descobrir. Vitor me aplaudindo. Então, gente, essa foi a segunda história. Basicamente, eu acho que não tem muitas interpretações a partir dela. Vitor jogou um questionamento e falou que tem sim interpretação. Era o segurança ou era um estranho querendo fazer alguma coisa? Mas já digo que se era o segurança, permanecia sendo um desconhecido, queria fazer alguma coisa. Mas nunca se sabe, às vezes elas só esqueceram um celular lá, às vezes elas esqueceram alguma coisa, uma bolsa, o cara tava correndo atrás dela pra entregar. Às vezes era isso também, né? Ele achou isso aqui que elas estavam fazendo lá no colégio de noite. É verdade. Porque a atitude delas também era meio estranha, né? Porque, pelo que eu percebi, tinha um portão. Porque se elas ouviram o portão bater, é porque tinha portão. E elas estavam escondidas. E elas estavam escondidas. Fica o questionamento. Mas não tinha nada que seguir. Tinha nada que seguir ela, tinha que viver a vida dele. Saíram do colégio, a vida dela já seguiu. O trabalho dele já foi feito. Eu tô nervosa com segurança que eu nem sei se existe, gente. Vocês têm... A próxima história se chama Criança Fantasma. Lila Fantasma. Fala oi com as pessoas. Fala. Isso aconteceu no verão de 2015. O meu namorado tinha se mudado para uma casa nova e a gente tava lá, de boa, vendo as coisas da casa nova, quando ele foi chamado para trabalhar, então ele teve que sair. Como eu tava de folga naquele dia, eu falei assim, não, de boa, vai lá, eu fico aqui, eu ajeito as coisas, mudança, né? Eu queria ajudar ele de qualquer maneira. Aí eu tava lá fazendo minhas coisas, pipi, tranquila, lavando uma louça, quando ouço a voz de uma criança falando, vem brincar. Aí, gente, agora eu vou parecer meio tantã falando isso pra vocês, mas a voz
tinha um som meio monótono, um eco meio monótono. E não parecia que essa voz estava vindo de um lugar em particular. Parecia que ela estava ultrapassando algum tipo de barreira, sabe? Ela não estava vindo, sei lá, da minha sala. Por isso, eu sabia que eu não estava ouvindo a voz de uma criança da vizinhança, ou de alguma casa vizinha e tal. Porque, gente, não parecia que essa voz estava vindo de uma criança viva, não. Fiquei assustada? Fiquei assustada. Mas estava de dia, eu estava cheia de coisa pra fazer. O que eu fiz? Comecei a me ocupar ali pra não pensar muito nisso. Daí um tempinho meu namorado chegou e eu tentei esquecer. Mas, né, claro que isso não foi só uma vez que aconteceu. Várias vezes durante o dia eu tava lá fazendo alguma coisa sozinha na casa do meu namorado e eu ouvia essa maldita criança falando, vem brincar. E era sempre quando eu tava sozinha, tá? Quando ele tava lá, a criança fazia a sonsa. Não queria brincar com meu namorado. Aí teve uma noite que eu tinha acabado de ir pra cama, o meu namorado já tava lá no seu 7º sono, quando de repente, estava eu deitadinha aconchegante, quando ouço uma criança falando num tom de exigência, vem brincar. Já tava de saco cheio, mas... Gente, a criança já tava desesperada. Já tava, pelo amor de Deus, vamos brincar. Foi nesse momento, gente, que eu virei lentamente tremendo igual um pincher e eu vejo o contorno de uma criança, de um menino, parecia. Um contorno branco, no meio tava tudo preto e ele já tava curvado em cima de mim. Gente, eu não consigo descrever o pavor que eu senti naquela hora. Então eu fiz a única coisa sensata que você deve fazer num momento como esse. Me cobri a cabeça, fechei o olho e fiquei torcendo pra aquela coisa desaparecer o mais rápido possível. Aí no dia seguinte eu acordei, meio nervosa ainda com o que tinha acontecido, fui contar pro meu namorado. Aí assim, ele até acreditou em mim, ele pareceu acreditar na história que eu contei, mas nunca tinha acontecido nada com ele do tipo. Tanto que eu falei que o fantasma só aparecia, essa voz só aparecia quando eu tava sozinha. Ele tava lá inabalável, indestrutível, como diria Pablo Vittar. Depois de um tempo, eu e meu namorado, a gente terminou, e eu, graças a Deus, não precisei mais pisar naquela casa. Ainda bem que não seguia, né? Igual com a família Smith. Igual a família Smith, já pensou? Fantasma segue ela, criança, você vai brincar comigo querendo ou não? Mas, gente, essa foi a história. E algumas histórias, eu leio os comentários, né? E um dos comentários tava lá. Claramente, essa criança não gostava do seu namorado, queria brincar só com você mesmo. E eu concordo, gente. É uma criança fantasma com preferências. A criança dessa história, inclusive, vai querer brincar com você que não tá inscrito ainda nesse canal. Se inscreve. Aí agora eu quero saber de vocês. Era uma criança fantasma? Ou era uma criança vizinha? Um vizinho, gente, que... Ela viu a sombra. Ah, viu a sombra, já te falei. Essa coisa de ver sombra de noite é complicado, porque você pode confundir, pode passar um bichinho na frente da luminária, você vai ver uma sombra, gente. Nossa visão engana, Vitor. Não seja inocente. Vamos então para a última história, que se chama O Homem no Fim do Corredor. Eu gosto do nome dessa história que a gente já sabe que coisa boa não vem. Há muito tempo atrás, eu e a minha família, a gente viajou todo mundo junto. Daí a gente chegou em casa, o meu irmão já foi sair com a namorada dele, de carro, os dois, pra passear. Daí, como a nossa viagem tinha sido bastante longa, a gente ficou bastante tempo fora, a minha mãe achou que seria uma ótima ideia a gente já lavar as roupas, então ela separou as roupas sujas, botou numa cestinha, a nossa lavanderia ficava no andar de cima. Então ela subiu a escada com a roupinha dela, né, a cestinha de roupa suja, colocou as roupinhas pra lavar, tudo certo, deixou lá e desceu com a cesta de novo. Só que quando ela tava descendo, ela viu no final do corredor um homem, tudo escuro assim, simplesmente parado olhando pra ela. Gente, ela ficou apavorada, aterrorizada e ela saiu correndo, subindo a escada de novo pra lavanderia. Só que quando ela chegou no último degrau, o telefone dela tocou. E no telefone disseram pra ela que o meu irmão tinha acabado de sofrer um acidente e ele tava indo de ambulância pro hospital. Daí o meu irmão ficou no hospital, fez a cirurgia, passou um tempo ali, ele já tava se recuperando, já dava pra ele falar com a gente. Aí a gente tava conversando, eu, o meu irmão, a namorada dele e minha mãe. Tava conversando sobre o dia do acidente, o que aconteceu. Quando ele falou, mãe, eu vi você no acidente. A minha mãe ficou confusa e perguntou pra ele, como assim, lindo? E ele falou, eu te vi, você tava no acidente, você tava segurando uma cesta de roupa suja. Nesse dia do acidente, aconteceu o seguinte, tipo, o carro capotou, morro abaixo, o meu irmão
bateu o pescoço, assim, ele meio que machucou o pescoço e conseguiu rastejar pra fora do carro. A namorada dele tinha voado pra fora do carro antes, ela saiu correndo, descendo o morro e abraçou ele, ficou junto dele. Ele tava meio desnorteado ainda, ele não sabia muito bem onde que ele tava, até que a ambulância chegou, tava fazendo aquele barulho de ambulância. Nisso, ele virou o pescoço rápido pra ver a ambulância e ele já tava com o pescoço machucado. Daí eu não sei o que rolou, que meio que quebrou o pescoço dele e ele morreu nessa hora. Ele ficou morto por 1 minuto, até que os paramédicos conseguiram ressuscitar ele. E é muito louco, porque ele conseguia descrever tudo da minha mãe quando ele viu ela no final do corredor. Ele descreveu a roupa que ela tava, o penteado que ela tava, como ela tava segurando o cesto de roupa suja. Nossa, uma loucura. Ele se recuperou totalmente depois disso, não bateu o carro mais, mas ele continua sendo o motorista idiota que ele sempre foi. Essa foi a história. Chegamos no momento que não tem como eu fazer bracinho pra vocês escolherem coisa, porque, gente, o que eu vou fazer vocês escolherem nessa história? É a famosa experiência de quase morte. Tem várias histórias, inclusive, sobre isso. E é uma história mais assustadora que a outra, assim. Assustadora tanto pelo lado de a pessoa quase morreu e conseguiu sobreviver, tanto por geralmente as pessoas terem alucinações quando estão nesse momento. Ou alucinação, ou realmente elas veem coisas. Eu não tô aqui para julgar. Quem tá aqui para julgar é vocês. Se você gostou dessas histórias, já compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também. E se você não assistiu ainda, assiste esse vídeo aqui, que eu trouxe outras histórias do Reddit, o primeiro vídeo desse quadro. Ou então, assiste esse vídeo aqui que o YouTube tá te indicando. Um beijo e eu vejo vocês na quinta-feira. Tchau!